Definições iniciais. E aí, gente, então aí de novo, vamos começar a parte número 2, onde a gente vai tratar das definições iniciais. E como eu falei para vocês, tanto no início da aula inaugural quanto no fim, essas definições iniciais aí vão nos perseguir ao longo de todo o curso de molas. As molas são elementos empregados na absorção de energia potencial elástica que acontece em decorrência da deformação mecânica. Quando as molas são solicitadas a partir da sua posição inicial, elas acabam exercendo uma solicitação que é contrária e é aproximadamente proporcional à sua deflexão. Agora, esse tipo de regra não funciona para molas que têm grandes deflexões. A gente acaba classificando as molas em função do binômio carga aplicada e sua geometria. De acordo com a maneira que eu dividi o conteúdo do capítulo de molas, a gente não vai estudar nessa aula as classificações de mola, mas na próxima videoaula eu te prometo que vou mostrar aí, de acordo com a literatura, quais são as principais categorias das molas. Então todos esses 3 exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês serão superficialmente explicados na próxima videoaula. Idealmente a gente gostaria que as molas fossem fabricadas com materiais que tivessem as seguintes características: um alto limite de escoamento, uma elevada resiliência, e aí por resiliência a gente tem que entender que é a capacidade do material de absorver energia elástica. Por sua vez, aquelas molas que operam com carregamentos dinâmicos também têm que ter elevada resistência à fadiga. E claro, dependendo da utilização ou da aplicação da mola, pode ser interessante que ela também possua uma alta resistência à corrosão. Então, para ilustrar isso claramente, eu vou te apresentar esse diagrama que é muito conhecido da gente, que mostra a relação entre tensão e deformação. Muito importante que vocês detectem essa questão da resiliência, porque a resiliência é a área equivalente a essa região do diagrama de tensão e de deformação que apresenta linearidade. Então, quanto maior for a resiliência do material, maior será essa área, e daí, de acordo com as especificações que a gente está definindo, mais adequado seria esse material para confeccionar molas. Independente da configuração da mola, ela de uma forma ou de outra vai possuir uma constante de rigidez que a gente chama de K. Essa constante de rigidez também é muito conhecida como constante de mola. A constante K se refere à inclinação da curva força e deflexão da mola. É de conhecimento público que a constante K pode ser calculada genericamente como sendo a divisão entre a força aplicada e a deflexão na sua direção axial. A constante de mola pode ter um valor constante, que é o que acontece no caso de molas lineares, mas ela também pode variar com a deflexão, e aí se enquadra na aplicação de molas não lineares. Tanto a mola linear quanto a mola não linear são amplamente utilizadas em engenharia mecânica. Só que frequentemente a gente utiliza uma mola linear porque a gente quer controlar o carregamento. A maior parte das configurações de mola apresenta constantes de mola que sejam constantes. Só que em algumas ocasiões a constante de mola pode ser nula, que é o caso das molas com força constante. Eu vou te falar isso na próxima videoaula. Quando várias molas são combinadas, a constante de mola resultante vai depender de como essa combinação foi feita. Essas 2 ilustrações que eu vou te mostrar a seguir são extraídas do livro do Norton. A primeira delas mostra as combinações em série. E essas combinações em série se caracterizam por ter a mesma força presente em absolutamente todas as molas. Nesse tipo de situação, cada mola vai contribuir um pouquinho com a deflexão total. E no caso das molas em série, as constantes de mola são inversamente adicionadas. Uma outra variação de combinação de molas seriam as molas em paralelo. Daí, nesse caso, todas as molas vão ter a mesma deflexão e a força total vai ser dividida individualmente entre as molas. No caso das molas em paralelo, as constantes de mola individuais são adicionadas diretamente. E daí, turma, essas combinações de mola que eu te apresentei aqui não deveriam ser novidades, porque vocês já devem ter trabalhado com essas mesmas aplicações em física, mecânica geral e assim por diante. As molas, elas têm que ser feitas com materiais específicos que sejam capazes de desempenhar as funções que delas se esperam. Num mundo ideal, seria muito interessante que os materiais para a confecção das molas tivessem as seguintes características: alta resistência à tração, alto limite de resistência ao escoamento, um baixo módulo de elasticidade, e isso porque dessa maneira a gente consegue maximizar o armazenamento de energia, que é equivalente àquela área sob a porção elástica da curva tensão-deformação. Continuando no mundo ideal, é desejável que os materiais utilizados para fazer as molas tenham alta resistência à fadiga, principalmente aquelas molas que são aplicadas sob cargas de intensidade variável no domínio do tempo. E, ocasionalmente, convém que a mola também tenha uma boa resistência à corrosão. E é claro, não é que toda mola precise de tudo isso, mas já que eu citei o mundo ideal, eu listei tudo que eu acho interessante para a nossa lista de desejos.
Apesar do alto valor do módulo de elasticidade, é bem comum a gente utilizar aços de médio a alto conteúdo de carbono e também aços liga. Para essas duas situações, a gente consegue altas resistências à tração e também altos limites de resistência ao escoamento. Por sua vez, algumas ligas de aço inoxidável também são recomendadas para serem utilizadas nos processos produtivos de molas. Entre as ligas de cobre, eu posso citar também como exemplo ligas de cobre berílio e bronze fósforo. De acordo com o livro do Norton, os materiais utilizados em molas são geralmente endurecidos para obtenção de resistência adequada. Algumas pequenas seções acabam sendo encruadas em um processo de repuxamento a frio. Já seções grandes sofrem geralmente algum tipo de tratamento térmico. Também, após a conformação, é bem normal que a gente faça tratamentos térmicos de baixa temperatura com o objetivo primordial de aliviar as tensões residuais e também estabilizar as dimensões. Em algumas ocasiões também, a têmpera em alta temperatura seguida de revenimento também é muito utilizada. E eu quero aproveitar esse assunto para te mostrar esse vídeo aqui, que ele é bem legal porque mostra os tratamentos térmicos, assim como o processo produtivo de molas helicoidais. E como sempre, antes da gente dar uma conferida no vídeo, o plantão de elementos de máquinas sempre rolando solto aqui nas madrugadas. E isso é muito importante para garantir a elevada qualidade do canal AFD, não é verdade? Então olha só, vamos olhar esse vídeo aqui. Ele é um pouco antigo, mas mostra um monte de coisa interessante. Ele está mostrando aqui para vocês o processo produtivo de uma mola. Depois desse enrolamento a quente aí, a mola ela é enviada para um banho de óleo e já sofre o seu primeiro tratamento térmico aí. Sempre com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas das molas, né? Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo aí, que ele é bem legal, mostra alguns processos produtivos, né? E também discute essa questão dos tratamentos térmicos que as molas têm que sofrer para poder atingir as condições de utilização que são esperadas delas, né? Então assiste aí que o vídeo é bem bacana, como eu disse, né? E vai acabar ajudando vocês a entenderem como é que essas molas, principalmente as molas helicoidais de compressão, são fabricadas e também os seus respectivos tratamentos térmicos. Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Nesse slide, eu estou te mostrando uma tabela que contém os materiais mais comuns para os fios ou para os arames de mola. Eu tirei essa tabela integralmente do livro do Norton, no capítulo 14. Então, é bem interessante que você dê um pause no vídeo e daí analise a tabela em detalhes. Essas outras duas tabelas que eu vou te mostrar aqui também são extraídas do livro do Norton. Essa primeira mostra os custos relativos dos arames para cada tipo de material do mesmo. E, por sua vez, essa outra tabela te mostra quais são os diâmetros preferenciais dos fios usados para fazer molas. Se você olhar no livro no capítulo 14, essa segunda tabela que eu te mostrei aqui, ela está na vertical. Eu só coloquei essa tabela aqui na horizontal para que ela pudesse caber aqui e também para tentar economizar e não colocar tantas tabelas assim, cada uma em um slide diferente. Então você vai perceber que em função do tipo de material, essa tabela daqui recomenda os diâmetros preferenciais dos arames. E para falar sobre o processo produtivo, eu teria que te falar antes sobre todos os tipos de mola. E a apresentação dos tipos e aplicações de mola está prevista para a próxima videoaula. Agora, o objetivo dessa aula não é tratar do processo produtivo, mas é muito importante que você tenha pelo menos uma noção de como é que as molas são feitas. E além do processo produtivo, tem uma outra questão fundamental, nevrálgica, que é quais são os materiais usados na produção das molas. Isso a gente acabou de falar. As molas são elementos de máquinas que exigem cuidados muito especiais nos aspectos relacionados ao projeto. E, claro, a seleção dos materiais que são utilizados na confecção das molas é algo também muitíssimo importante. E principalmente, turma, porque as condições de serviço de uma mola costumam ser bem severas. E imagine aí, tipo, você sendo uma mola, meu amigo. Você acha que sua vida ia ser um mar de rosas? É bem provável que não, né? Então, eu vou falar brevemente sobre o processo produtivo de dois tipos de mola apenas. As molas helicoidais, que são utilizadas ou para compressão ou para tração. E depois eu vou falar sobre as molas de flexão. Nessa aplicação automotiva aqui que eu estou te mostrando, você vê claramente o uso de molas helicoidais de compressão. Elas estão operando em um injetor de diesel de um motor MAN V8. Nesse sistema, as válvulas sincronizadoras mecânicas são operadas pelo eixo comando de válvula e a injeção de combustível acontece aqui. Esse modelo 3D que eu estou te mostrando aí é de um injetor de combustível, só que ele está isolado do conjunto. O curioso é que dentro dos injetores de combustível também tem molas. Olha só a representação esquemática delas aqui. E por se tratar de uma aplicação bem interessante, vamos dar uma olhadinha, mesmo que rapidamente, nesse
modelo 3D para a gente entender o funcionamento específico desse injetor? Olha aí que interessante. Esse é o desenho e eu vou, como sempre, mostrar para vocês as vistas frontais, a vista traseira, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, a vista de topo e a vista do fundo aqui, também te mostrando a vista isométrica. É claro, eu sempre ressalto para vocês que estas vistas são definidas em função do ponto de referência que a desenhista ou a projetista, ou até mesmo o desenhista ou o projetista, tomaram como base. Então eu vou remover alguns desses componentes para que vocês possam notar a presença aqui da mola, o que é muito interessante, porque é um uso fundamental e também não fica tão aparente, uma vez que a mola está encapsulada, está protegida aqui dentro da carcaça desse injetor. Muito legal, né? E eu recomendo sempre que vocês peguem esses modelos e que vocês explorem-os, porque além de ser uma coisa que enriquece o seu conhecimento e a sua maturidade técnica, acaba te ajudando a entender o funcionamento desses dispositivos e certamente isso vai te ajudar bastante, porque em exercícios e em provas eu costumo absolutamente sempre utilizar aplicações reais para que a gente possa calcular os elementos que a gente está aprendendo e fazer um dimensionamento que tenha um certo propósito, né? Porque isso é muito importante para a engenharia mecânica e também para o engenheiro mecânico. Gente, as molas helicoidais podem ser produzidas de diversas formas. O processo produtivo vai depender do diâmetro do fio e do propósito da aplicação da mola. Vou aproveitar que eu estou aqui nesse ambiente de web e vou te mostrar um outro vídeo bem interessante, que é esse aqui, ó. Esse vídeo faz parte de um documentário da Discovery que é publicado num canal chamado How It's Made. É bem interessante, o vídeo é curtinho e ele mostra aí o processo produtivo das molas helicoidais. Então, eu recomendo que vocês explorem esse vídeo, porque isso vai ajudar demais vocês a compreenderem, por exemplo, como as molas são feitas. Essa aqui é uma mola de torção e também outros tipos de mola, tá legal? E para dar sequência nessas aplicações interessantes, tem esse outro vídeo aqui que é bem bacana, que mostra uma mola, digamos assim, modesta, de tamanho módico sendo feita, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns trechos desse vídeo que mostram essa mola helicoidal bem grandinha sendo produzida. Olha que interessante. Eu vou acabar avançando o vídeo um pouquinho mais, né? Porque o objetivo aqui também é que vocês façam essa análise por conta própria e aí vão assistindo o vídeo, olha só, para que vocês possam ver uma aplicação bastante curiosa, né? Dá para colocar um desse aí no seu quarto, né não? Olha só, que coisa linda. Não tem aquele lance que o pessoal fala, olha aí, tá jogando a batata quente um pro outro, dá uma olhadinha aqui. Essa aqui é uma batatona quente, hein? Saindo na sua mão aí, já imaginou? Imagina a alegria do rapaz aqui que vai fazer, a captura dessa mola aí, né? Se esse negócio escorrega, meu amigo, isso aí vai parar lá no inferno, né não? Porque deve estar fumegando. Bom, dá uma olhadinha depois desse vídeo que ele é bem legal. Eu deixei aqui os links para esse vídeo e tomara que eu me lembre que na hora que eu estiver preparando a sinopse da aula, ali na descrição, sabe? Eu lembro de colocar esses atalhos para que vocês possam acessar esses vídeos de maneira bem mais rápida. Ainda de acordo com o livro do Norton, a maior parte das molas de uso não intenso é produzida de aço. Essas molas são feitas ou com fio de aço circular ou fio de aço retangular feito de aço repuxado ou também aço trabalhado a frio e em alguns casos essas molas são feitas a partir de tiras planas finas laminadas a frio. Contudo, se a mola tiver um uso intenso, como essas que compõem a suspensão de veículos, elas são normalmente laminadas a quente ou forjadas. Agora eu vou comentar com vocês o processo produtivo do feixe de molas. Essa figura que vocês estão vendo aí, em inglês, é chamada de Progressive Leaf Spring. O feixe de molas progressivo é um conjunto mecânico feito por uma ou mais lâminas de aço carbono. Essas lâminas sofrem tratamento térmicos, são arqueadas, sobrepostas e fixadas umas às outras. Esse componente é utilizado para sustentar o peso de um veículo e também para auxiliar a absorver os impactos oriundos do contato entre o pneu e o solo. Obviamente, todas as imperfeições do pavimento e as acelerações que acontecem durante a operação também são absorvidas pelo feixe de molas. A fabricação desse componente pode variar, mas genericamente ela é composta por 7 processos. O primeiro é o corte da barra no comprimento adequado, depois laminação da barra a alta temperatura para que ela possa adquirir a espessura correta, daí tem o processo de dobra do olhal, daí o próximo passo é a conformação do material, que é o passo no qual o material adquire a geometria final, daí ele passa por um arqueamento, um tratamento térmico e finalmente ocorre a fixação das lâminas e a montagem final do conjunto. Então eu vou recomendar um outro vídeo dessa mesma série do Discovery Channel chamada How It's Made, que mostra esse processo interessante de como essas molas de feixe são feitas. Turma, esse aqui é o vídeo, se chama How It's Made Leaf Springs.
Então, esse vídeo tem 5 minutos, ele mostra todo esse processo que eu descrevi para vocês aqui, e vocês conseguem perceber o feixe de molas sendo utilizado, e aí começa todo aquele processo que eu apresentei agora há pouco, passando pelo corte da barra no seu comprimento certo, daí tem todos os processos que eu comentei com vocês, né? A laminação, dobra, conformação e assim por diante. Então é bem bacana, também é um vídeo relativamente curto, né? Tem 5 minutos, é bem menor que as minhas aulas, né? Principalmente as aulas de engrenagens cônicas. Nossa, teve uma aula lá que ficou grandona, eu tive que dividir em 3, mas deixa pra lá, senão eu acabo desincentivando vocês a assistirem, né? Então, esse processo produtivo é muito interessante, porque essas molas de feixe são muito utilizadas na engenharia mecânica, né? Também na engenharia automobilística, principalmente, como a suspensão de veículos, né? Então, tá aí, para que vocês possam assistir, não é verdade? Então, tem alguns processos muito bacanas sendo apresentados aí para vocês. Então, você assiste e depois você me conta se você gostou, tá legal? E vamos terminar em alto estilo, com o negócio pegando fogo aqui no vídeo. Legal? Então, na próxima videoaula eu vou te apresentar os tipos de mola e algumas aplicações. Até daqui a pouco.